Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, minuto 201, Chico Firman. Fizemos essa transição, né? Thiago Faria, passamos mais um número cabalístico. Já me sinto diferente, maduro, adulto. Passar dos 200 é uma experiência que só a gente sabe, né? Só a gente sabe. É verdade, Só quem fez 40 e passou dos 200 sabe o que nós estamos falando, é isso? Só a gente. Nossa, vocês passaram dos 40 e dos 200 no mesmo ano, No mesmo ano, olha que coisa que louco. maravilhosa. O Chico Firman, eu não consegui decorar, diz pra gente hoje qual o nome do episódio. O nome do episódio, na tradição dos grandes episódios da Varanda, é Uma Varanda Pessoal com Martin Scorsese pelo cinema americano. Aliás, pelo cinema americano com o Martin Scorsese. Sei lá. Nossa Que Senhora. nome? Com um nome desses eu só espero algo antológico. Uma varanda. Porque vai ter varanda, vai ser pessoal, vai ter Martin Scorsese. É um dos maiores cineastas de todos os tempos. Não, é que o... Que o Rick Miller pediu. Exato. É que Martin Scorsese voltou às discussões como um tsunami, né? Ele tá passando pelo mundo cinéfilo, chacoalhando tudo que vê pela frente. Primeiro com discussões, com declarações bombásticas sobre a Marvel. Ele disse que não tá nem aí pros filmes da Marvel. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Depois com um filme novo, O Irlandês, que tá para estrear na Netflix, que quem já viu diz que é o melhor filme desde Taxi Driver, talvez. Não, desde Cassino, desde sei Cassino. lá. Desde Cidadão Kane. Todo mundo, menos uma nossa querida ouvinte varandeira que já mandou mensagens que discordou disso. Vamos falar sobre isso. Ótimo. Então, a gente aproveitou essa onda Scorsese, essa Scorsese mania, para fazer uma viagem pessoal ao cinema dele, relembrando os filmes, fazendo nosso ranking, nosso top 10 da Varanda, top 5? Vai sair o top 5. Top 5 da Varanda, nossos filmes preferidos do Scorsese, e elegemos um filme dele pra gente rever e discutir. Depois nós vamos explicar o porquê que a gente escolheu O Rei da Comédia pra ser o filme, pra dar suporte a essa conversa do Scorsese, certo, Chico? Certo, Michel. Também vamos aproveitar que na quinta-feira está estreando a Mostra de Cinema, a 43ª edição, e vamos trazer algumas dicas de filmes para os varandeiros. 5 Vai horas. ser grande, é. Mas antes tem o boletim do Oscar. Hoje saíram os indicados do Critics' Choice, mas do Critics' Choice de documentários, que faz acho que uns 3 anos que o Critics' Choice criou uma premiação só para os documentários, e a premiação mesmo, tem várias categorias e tal. Tem melhor filme, melhor documentário, melhor documentário político, melhor edição, direção e tal, X. E o nosso Democracia em Vertigem teve 2 indicações. Uma delas como documentário político. Ele não está indicado entre os 10 principais, documentários principais, apesar de ele estar meio cotado para o Oscar e tal. Ele não apareceu aqui nessa seleção de documentários principais, mas ele está na categoria de documentário político, ou seja, que trata de política. Muito bem, muito bem. Chico foi exemplar agora. Né? E aí, o que é que vocês acham disso? Eu acho legal o reconhecimento do filme, né? Eu acho que é um possível concorrente, sim. E tem também uma indicação para melhor narração, porque eles têm essa categoria lá, e para documentário, quer dizer, não vou dizer que é fundamental, porque tem muitos que não tem narração nenhuma, mas os que tem estão prestigiados, e o Democracia em Vertigem está indicado aí também. A seleção de documentários é bem diferente das outras categorias, né? Eles têm um comitê que eles elegem uns 15 documentários. Primeiro tem uma lista enorme de, sei lá, 150 documentários elegíveis. Aí depois eles fazem dão uma estreitada nessa lista, fazem uma pré-lista de uns 15 documentários, e desses 15 saem uns 5 finalistas, né? Mesmo, indicados ao Oscar mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer com o primeiro passo aí para ele poder ter destaque, né? Isso, Falamos sobre o filme no episódio 187, Loucas Aventuras de um Super-Herói Americano na Europa. Onde o Thiago infelizmente não deu o ar da presença, mas... Então vamos falar de Martin Scorsese? Diretor americano, nova-iorquino, de 77 anos. Acho que conhece a carreira dele, sabe que ele... Faz 77 agora em novembro. Isso, exatamente. 77 de novembro, me enganei. Quem conhece ele sabe que ele cresceu ali naquele bairro Little Italy, Nova York. Tá desaparecendo, sabia?
Eu tive em Nova York no ano passado e encontrei um amigo que mora lá. Tá encolhendo? Ele falou que os chineses estão chegando de galera Estilo chinês mesmo, e estão né? estão comprando a Little Italy. Então a Little Italy hoje são tipo 2 ruas. E os Old Italy estão indo para lugares mais afastados. Daria um tá? belo roteiro do Scorsese, né? Os chineses invadindo a Little Italy. Little China. Little China na Little Exatamente. Italy. Chinatown, né? Que é ali do lado Chinatown, também. exato. Chinatown, Scorsese, tá versão crescendo. 2.0. Né? Muito legal. Pois é, então, o Scorsese aos 14 anos, eu achei curioso, ele entrou no seminário pra ser padre, queria ser padre, e logo depois ele desistiu, a gente entende claramente por quê, né? As influências dele, dos filmes dele, não indicariam uma carreira muito promissora. E aí ele fez silêncio pra poder tentar... E ele ia muito em matinês no teatro, no cinema, ali na região que ele morava, e dali que ele começou a gostar de cinema, o pai levava, alguns parentes. Nos anos 50 ele começou a fazer alguns curtas, até que depois ele, com 20 e poucos anos, foi fazer escola de direção de cinema, e um curta chamou atenção, que inclusive eu assisti hoje, é o The Big Shave, vocês sim. conhecem. Eu vi, tem no muito YouTube, tempo, facinho de achar, É. bem curioso. E foi ali que ele se catapultou pra depois fazer essa carreira aí que Thiago faria de algum destaque, né? Sim, O que você claro. lembra de Scorsese quando vê essa palavra, assim? Michel, eu tô até arrepiado agora falar de Scorsese. Falar do Scorsese é falar sobre a própria vida no cinéfila. cinema, né? Não tem como escapar disso. Mas eu queria jogar uma pergunta pra vocês antes da nossa conversa, que é o seguinte: no que vocês pensam quando vocês pensam em Scorsese? Nossa. Eu escrevi essa pergunta, eu ia fazer pro Chico agora. Thiago Nossa, gente, leu. vocês são muito filosóficos. No que eu penso na nova Hollywood, eu penso em Taxi Driver, penso em Touro Indomável, penso no cinema americano, que eu acho que ele é um dos grandes responsáveis sei lá, dos últimos 40 anos ou mais até, por grandes clássicos do cinema americano. Eu penso em grande cinema, geralmente, Penso em Nova York. também. Eu penso em Nova York Muito forte também. isso. Eu Eu penso penso em muito Nova em Nova York. Eu penso um pouco em violência, mas não uma violência muito explícita. Penso em marginalidade, sabe? Outsiders, A Mas não- máfia. máfia. Mas não aquela coisa marginal malandra. Não, aquela coisa marginal meio suja mesmo, de vida complexa, difícil, com violência, com, sei lá, suor, sangue. Esse tipo de coisa que eu lembro. Mas eu lembro muito Nova York, a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu tentei buscar talvez as coisas que mais se repetem no cinema dele: máfia, catolicismo, marginalidade e música. Rock, né? Ele é um Rock, grande fã né? de rock. É verdade. Ele rock. tem uma série de documentários sobre rock. Mas, enfim, um diretor que já tem, acho que 50 anos de carreira e fez filmes de vários gêneros, né? 24 Ele tem... longas, 13 documentários. fora Exato, os então. curtas. Ele tem de filmes de máfia, alguns, né? Como Os Bons Companheiros, Cassino, enfim. E até uma fantasia infanto-juvenil como o Hugo Cabret. Então, ele pega um espectro aí grande de gêneros, Fantasia cinéfila. fantasia cinéfila. É. Ele é um estudioso de cinema, né? Um professor de cinema, então... Ele é um apaixonado. E o Scorsese, ele tem um documentário que inclusive inspirou o título do episódio de hoje, que chama Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano com Martin Scorsese, que nada mais é do que ele sentadinho lá na sua frente, ensinando a você por que que os filmes americanos são lindos e maravilhosos, o que aquela cena significou, quem era aquele diretor e tal. É um documentário que dura 3 horas, eu E acho. tem um italiano também, né? Ele fez Minha Viagem pela Itália, Mas esse americano, cara, é um filme que eu fiquei boquiaberto quando eu vi. Eu lembro que eu vi, ele foi feito pro centenário do cinema, né, em 95. Foram encomendados filmes de vários diretores sobre vários países, né, sobre a cinematografia de vários países, e ele fez um americano. Cara, deu uma aula, assim, deu um negócio impressionante. É um filme que eu acho fundamental para todo mundo que se interessa por cinema, que quer conhecer mais cinema americano, não o cinema americano tão óbvio, porque ele vai em diretores que ficaram um pouquinho pela história ou que não são tão conhecidos assim. Ele é um cara que tem um conhecimento fora do comum.
E interessante na trajetória dele é que ele sobreviveu a tantas transformações do cinema, né? E o cinema dele foi se transformando, né? Sim, o cinema dele se transformou e se manteve presente, porque é muito difícil essa transição por várias épocas diferentes. Você vê diretores como o próprio Francis Ford Coppola, ele não conseguiu, ele tá lá tentando fazer os filmes dele de uma maneira independente, sem o apoio dos estúdios. Você vê um diretor como o Brian De Palma, faz filme na Sofrido. raça, é difícil fazer. Até um George Lucas, que poderia hoje estar fazendo milhões de projetos, se isola um pouco, volta para projetos maiores, depois tem um Some cinema de que se novo. retrai de novo. Então, o Scorsese é um caso à Eu acho parte que dessa geração. Com destaque de peso, só o Scorsese e o Spielberg E o daquela Spielberg, época, né? É Que continuaram todo o tempo é que o com Spielberg os principais, sim, né? mas com a diferença de que o Spielberg é um diretor que naturalmente está aberto ao entretenimento. Então o cinema americano foi pelo caminho do entretenimento, pegando na mão do Spielberg e seguindo, né? O Abraçou Scorsese tubarão do não. Spielberg e foi. O Scorsese seria um caso de um diretor que teria ficado para trás, só que ele não ficou para trás. Isso que é mais curioso na trajetória dele, porque pela lógica ele teria ficado nos anos 80, mas não ficou. E ele tem grandes filmes em todas as épocas. Sim, Se você sim. pegar todas as décadas dele, Sim. 60 não sei, porque tem 2 filmes só, mas 70, 80, 90, 2000, todas as décadas tem altos e baixos, os filmes que você vai gostar mais ou menos, mas tem grandes filmes em todas as décadas. Quer dizer, ele conseguiu realmente sempre estar ali como um dos principais nomes do cinema. E acho que são filmes sempre muito com um sentimento de descontentamento, de uma aflição ali dentro deles, né? Nunca são filmes apáticos ou filmes tranquilos ou filmes suaves, não. São filmes que têm ainda esse espírito um pouco de um diretor que não está satisfeito ainda com o que ele está fazendo, eu acho. Com o mundo, principalmente com a sociedade americana, etc. Chico, qual foi a sua primeira experiência com o Scorsese? Você A lembra? primeira. Onde tudo Ixi, começou? Que pergunta A difícil. gente faz isso com todos os diretores. A gente Não, faz. mas porque Scorsese tem 1 milhão de... Scorsese, como o Thiago falou, ele sempre esteve presente, ele sempre esteve lá. Então é difícil dizer qual foi o primeiro. Deixa eu tentar lembrar. O primeiro que eu vi no cinema deve ter sido... Acho que foi a época da Inocência. 93. Porque o Bons Companheiros eu não vi no cinema, o Cabo do Medo também não. Eu acho que foi a época da Inocência. 93. No Brasil, 94, E que é um filme que pra mim é um dos grandes destaques da filmografia dele. É um filme que eu vi, gostei e tal. Quando eu revi esse filme, eu fiquei boquiaberto com o que ele conseguiu fazer naquilo. E numa área que, teoricamente, ele não domina tanto assim. Mas foi o primeiro. Mas eu com certeza devo ter visto filmes dele antes. Eu acho que eu devo ter visto o Taxi Driver antes. Talvez o Taxi Driver tenha sido o primeiro, não lembro direito. Você lembra, Thiago? No cinema, eu acho que foi Cabo do Medo. Cabo do Medo anterior. De 91. No- 91. No cinema foi Cabo do Medo. Depois eu vi Idade da Inocência, Época da Inocência, e vi todos os que saíram, eu vi no cinema depois. Mas antes eu lembro de ter visto o Taxi Driver, porque o meu padrasto falava muito no Taxi Driver. Era o filme que ele preferia na vida. E ele dizia que o cinema não era igual ao cinema da adolescência, da juventude dele, porque na época eram feitos filmes maravilhosos como Taxi Driver, e Taxi Driver era muito bom, só que era um filme muito pesado que eu não podia ver. Aí claro que eu corri pra ver por causa disso, né? E eu adorei o filme, achei incrível. Foi até uma conexão minha com ele, porque parecia que a gente se entendeu naquele momento, né? Pelo gosto, pelo mesmo filme. Enfim, deve ter sido o Taxi Driver o primeiro. Eu, com certeza, o primeiro que eu vi foi Os Bons Companheiros, mas não no cinema. Eu provavelmente devo ter alugado na locadora por conta do Oscar, assim. E eu lembro muito de assistir e, tipo, tinha um compromisso e minha mãe... Vamos, Michel. E eu acabando de ver o filme. Peraí, mãe, que tá acabando. Precisa entregar a fita logo. E eu lá, peraí, mãe, brigando com ela no quarto dela assistindo. Eu lembro muito dessa cena, assim, a parte lá do jogar droga no banheiro e eu lá, a coisa acontecendo e mãe, peraí que tá acabando. Então ficou muito forte isso em mim, e dali que eu fui descobrir quem era Martin Scorsese e o que era Taxi Driver, e aí comecei a
ir atrás um pouco dos filmes Os dele, mas Bons foi o Bons Companheiros também Companheiros. deve ter visto na época do Oscar. Talvez eu tenha visto antes do Taxi Driver, não lembro direito. E os Bons Companheiros eu revi no cinema, eu não tinha visto no cinema na época, mas eu revi no cinema agora, porque ele passou no clássico Cinemark, que sempre tem coisas muito legais. É bom dar uma Sempre olhada atentos. nessa programação, porque sempre tem coisas legais. E cresceu muito pra mim ver o filme no cinema. Eu achei o negócio uma experiência fantástica, assim. E é um filme impressionante, né? Porque ele é... O personagem tá o tempo inteiro lá, ele e a cocaína, né? E o filme parece que ele foi feito assim, porque ele é eletrizante, ele é loucão o filme, assim. Eu acho bem interessante o filme. E além da questão dos temas, o que você bate o olho e fala assim, esse é um filme do Scorsese? Tem alguma coisa muito... Atualmente, Forte. filme muito grande, né? Essa fase mais recente, você nota que ele quer ter espaço, né, para fazer tempo para fazer os filmes dele. Mas você falou em Bons Companheiros, eu tinha muito essa imagem de filmes vibrantes, né, um cinema. Tanto que o Bons Companheiros ele acabou influenciando toda uma geração ali nos anos 90. Até o Cidade de Deus ele influenciou Tarantino, enfim. O Bons Companheiros é o filme ali foi muito importante para o cinema dessa época. E eu acho que muito por esse quesito do filme vibrante, da edição que tá sempre ali nos fisgando cena a cena. Vibrante e charmoso ao mesmo tempo. É, né? exato. E isso que o Chico falou, de parecer um filme ali que tá sob efeito de drogas, né? Ele tá ali elétrico. O Scorsese, ele sempre tenta levar pro estilo do filme, pro ritmo do filme, algo que tem a ver com o personagem que ele tá retratando, né? Eu estava lendo uma entrevista sobre O Rei da Comédia, que é o filme que a gente vai falar daqui a pouco, e ele disse que, como ele estava tratando de um personagem que confundia ficção e realidade, ele quis fazer um filme em que os delírios do personagem fossem filmados de uma maneira realista, porque ele queria que o espectador também percebesse que as coisas estão confusas, que não dá muito para separar o que é realidade e o que é ficção, até chegar a um ponto em que isso é fortíssimo, em que tudo se mistura, tudo se confunde. Então, ele tenta levar pro estilo do filme, pra narrativa, pra forma, um pouco das sensações dos personagens. E visualmente, Chico, ele tem coisas muito marcantes, Os filmes né? dele são muito grandiosos, né? Assim, e principalmente os últimos. Eu acho que quase todos eles têm um status, assim, meio gigante, assim. Mesmo quando ele faz um filme teoricamente mais pessoal, como O Silêncio, recentemente, eu acho que ele tem um negócio grande. Acho que ele não consegue fugir muito disso, porque eu acho que virou o estilo dele nos últimos tempos. Então, por exemplo, o Irlandês agora é uma história que acompanha décadas um personagem. Tem o Al Pacino e o Robert De Niro envelhecendo, com efeitos digitais, inclusive. Ele filmou que nem Boyhood, tá 50 anos filmando? É um filme de 3h30. Então, assim, ele tem ele gosta dessa grandiosidade, o Scorsese, né? E ele encontra porque geralmente quando um cineasta tenta fazer essa coisa grandiosa, muitas vezes ele faz uma coisa mais industrial do que qualquer coisa. E o Scorsese não, ele sempre tem uma coisa muito pessoal nos filmes dele. Os filmes dele sempre são projetos que têm a ver com ele, com os interesses dele, com as marcas dele, e ele consegue, acho que, espalhar isso mesmo em projetos muito grandes. Por exemplo, Os Infiltrados, que ganhou o Oscar finalmente para o Scorsese depois de 1000 anos. Ele tá, né, todo mundo esperando esse Oscar fazia tempo, ele muito mais, né, enfim. É um filme que é um remake, né, de um filme chinês, né, do Conflitos Internos, que é uma trilogia. Exatamente. E que ele coloca no universo dele, né? Ele vai trazendo pro universo dele com o cara que virou o ator dele, o De Niro dele dos anos 2000 pra cá, que é o DiCaprio. Então eu acho que tem ele sempre dá um jeito de deixar trazer uma coisa pro pessoal, mesmo nessa coisa grandiosa que ele tem em todo o projeto. Outra coisa que me chama muita atenção, e aprendi um termo de cinema vendo os filmes dele, é o tal dos travelings. Porque eu assistia o filme do Scorsese e falava assim, nossa, em algumas cenas ele me dá a sensação que ele tá apresentando o local, sabe? Então, quem não sabe o que é traveling é a câmera ficar acompanhando o ambiente, fazendo
180 graus, praticamente. movimento. Um movimento 180 graus, desvendando pra você os locais. E acho que ele faz isso tantos e tantos filmes que eu vi uma vez, ou às vezes, eu fui atrás de entender o que era aquilo, e aí que eu descobri que tinha um termo que chamava traveling. Porque é muita sensação de, tipo, ele... Vou apresentar essa sala agora, vou apresentar esse ambiente, e vai lá e mostra, sei lá, as fotografias do quadro, a mesa de jantar, e aí depois até chegar em alguém, sabe? Normalmente é assim, ele mostra o ambiente até terminar em alguém, onde vai começar realmente a cena. E eu achava isso tão, com uma trilha sonora, né? Tão revelador, de simplesmente, além de contar o que os atores interpretarem entre eles, você ter um pouco mais do ambiente, do que é aquela situação, de você meio que mergulhar junto do filme. Sempre me chamou muita atenção essa força. Outra coisa muito forte nos filmes dele é aquela, eu não sei como explicar, aquela câmera por cima, tem no Taxi Driver, mas não só no Taxi Driver, né? Que fica, sei lá, do teto, assim. No Rei da Comédia tem também. Também tem. Tem uma cena assim. E você pega a cabeça dos personagens, né? Eles andando, e os objetos do personagem onde estão, assim, alocados de uma maneira quase... Você tá quase desenhando aquilo, né? Quase fazendo no computador, como é que eu vou dizer? Decorando a casa, né? Eu acho tão forte isso, uma marca tão registrada dele. Claro que não sei se foi ele que inventou, deve ter alguém antes, mas que ele tem tantos filmes, né? Taxi Driver, Rei da Comédia, deve ter mais. Mas essas coisas também me chamam a atenção, além de todos os temas que a gente falou, da coisa da aflitivo, da coisa do grandioso, ele conseguir colocar você de uma maneira quase geográfica nos ambientes, assim, geográfica não, geométrica, desculpa. Como se fosse uma maquete. Boa. Muito bem. Tem uma cena boa, como o Chico lembrou, no Rei da Comédia, que é assim, ele começa filmando os bastidores de um programa de TV, a câmera sobe, flutua e sobe e começa a mostrar a plateia e até chegar ao palco do programa, né? E é bem sutil, você não sente que é um artifício que está ocorrendo. Atenção, você nem percebe, né? Exato. Você é levado. Falando bastante da carreira dele, e a polêmica, Thiago, recente? Eu achei muito curioso. O Scorsese voltou de uma maneira que pra mim foi surpreendente, porque além de ter voltado com essas polêmicas sobre a Marvel, ele tá dentro de um filme que é uma das maiores bilheterias já do ano, que é o Coringa, que é um filme que tá cheio de referências ao Scorsese. Então, o Scorsese voltou às discussões de várias maneiras, né? Mês de outubro ele voltou a tona. Ele se tornou assim, uma com muita presença força. que tá de alguma maneira nos cinemas. Sobre essa declaração que ele fez da Marvel, vou só contextualizar rapidamente. Ele falou à revista Empire que os filmes da Marvel se pareciam mais com parques de diversão do que com cinema. E aí, nesse fim de semana agora, ele voltou a falar sobre isso. Diz que acha que a gente não devia estar ter os cinemas invadidos pelos filmes da Marvel, que tudo bem as pessoas que gostam desses filmes, mas a Marvel está criando um público que, na verdade, está curtindo um tipo de cinema que não tem nada a ver com o cinema que ele gosta e que ele aprecia, enfim. Ele foi muito criticado pelas primeiras declarações sobre a Marvel. Praticamente todo o elenco de Vingadores falou algo sobre o Scorsese, tentando entender de onde vinham aquelas críticas, mas ele reafirmou a posição dele, voltou a fazer esses comentários muito críticos, que eu acho que são coerentes com a trajetória dele, mas mostram também que ele está um pouco fora do tempo atual, né? Ele está ali fazendo um cinema que é dele, que está no ritmo dele, mas que não conversa necessariamente com o que é popular hoje. O que você acha, Chico, nosso especialista em super-heróis, por favor. Meu super-herói é Martin Scorsese. Não sei, eu acho assim. É porque assim, as pessoas ficam falando do filme de super-herói como se nunca houvesse na história do cinema blockbusters, filmes de fantasia, filmes de ficção científica, de aventura e tal. Eles sempre existiram. Eu me pergunto o que Jorge Méliès diria disso. Será que ele não faria um filme da Marvel? Certeza que hoje? ele faria um filme da Marvel. Então, eu hoje. acho que sim. Mas enfim, eu não sei. Eu acho que é a opinião dele. Eu acho assim, eu acho que ele não tá errado em falar isso porque ele quer proteger o tipo de cinema que ele faz. Mais puro dele. O que ele considera o cinema válido. Só que eu acho que não precisa desmerecer o outro, tal. Mas eu entendo isso. Eu acho que o que mais incomoda não é nem que o filme da Marvel exista, é que ele esteja em todo lugar, ele esteja tão massacrante no cinema, ele tome tanto espaço. Isso me incomoda também.
Eu acho que o desconforto do Scorsese vem primeiro porque os filmes estão em todos os lugares. É um problema ali de mercado mesmo. E depois com a própria estrutura desses filmes. Eu imagino como seria o Scorsese assistindo a Vingadores, né? Que é um filme que tem, não é aquela narrativa tão convencional, digamos. É uma narrativa que precisa de um conhecimento prévio sobre aqueles personagens para você embarcar na trama. Mas, por outro lado, eu também imagino como seria desconfortável para o Scorsese ter visto Piratas do Caribe, ter visto Transformers, que também eram filmes, eram blockbusters um pouco mais... que precisavam de um contexto específico, que estavam ligados a um público que queria ver já aquele tipo de filme, estava predisposto a entrar naquela brincadeira e não para todo o público. Eu mesmo já me entediei muito com o filme da Marvel, eu reclamei de vários, mas eu sei que eles são filmes diferentes entre eles, tem diferenças ali. O próprio Vingadores, o último Vingadores, tem vários trechos que são mais convencionais e tem trechos que seguem a fórmula de um filme da Marvel. Então, eu acho que o Scorsese tem um olhar mais simplificado da coisa, porque não é um assunto que interessa a ele, não faz parte do mundo dele, ele não quer saber, não vai ficar 3 horas sentado no cinema assistindo a Vingadores, porque tem que ver Vingadores. Para ele aquilo não é válido, ele vai ver outra coisa, ele vai ver os filmes independentes do Joss Whedon, não vai ver Guardiões da Galáxia, entendeu? E daí vem, eu acho que um comentário mais ríspido desse tipo. Eu acho que, primeiro eu concordo inteiramente com o Chico quando ele diz que ele não devia estar denigrindo o outro, ele devia, na verdade, estar exaltando o que ele gosta. Pelo menos eu acho isso, por mais que todo mundo sabe aqui que eu não sou o maior fã de filmes de super-heróis, critico muitos, quase sempre. Mas eu acho que talvez, e aí ele talvez não tenha se expressado, ou pelo menos é a minha opinião, a Marvel... E não só a Marvel, os filmes de super-heróis são tão competentes nessa questão de atrair totalmente a atenção das pessoas que o público ficou preguiçoso e não se interessa por nada além disso, não vai atrás, não busca a diversificação quando consome cinema. E talvez isso esteja tirando todo e qualquer espaço dos outros filmes, que são os filmes como o do Martin Scorsese. Pra mim talvez seja o problema aí. Mas claro, ele preferiu criticar os filmes e não criticar o público. Esses filmes foram se tornando mais mecânicos, né? Como se os estúdios tivessem descoberto uma fórmula e essa fórmula é aplicada literalmente. Então não tem espaço muito para invenção. Alguns diretores conseguem, mas muitos seguem a cartilha e vamos em frente, né? E acho que isso pode incomodar um pouco o Scorsese quando ele chega num cenário em que a fórmula é o que domina e não tem mais para onde correr. A gente, uma vez num episódio, a gente comparou listas de bilheteria dos anos 90 e dos anos 2000. Anos 2000 é tudo continuação em filme de super-herói. Anos 90 não. Tem vários projetos originais e tudo mais. Então esse descompasso do Scorsese com o que o cinema comercial se tornou explica a reação dele. Eu não sei se ele tá totalmente errado também. Não então, tá. E eu não sei se a culpa é totalmente do público, porque a gente vê um filme como Coringa, que foge um pouquinho dessa fórmula, apesar de ser um filme de super-herói, e é um grande sucesso. Então... Não, mas eu acho que o Coringa se enquadra no filme que muito antes, as pessoas já estão loucas pra assistir. Sim, O filme que eles vão ver no mês. Sim. Entendeu? O que o Michel falou, que eu concordo totalmente com essa coisa que eu acho que o público tá preguiçoso, tipo assim... Muita gente que eu conheço que gosta de ver filmes prefere ver filme na Netflix, na Amazon Prime, não sei onde, porque não precisa sair de casa, tá lá, entendeu? E não vai pro cinema porque não precisa, não tá afim. Depois ele vê quando chegar no coisa. Então não sei, eu acho que e tem nem um sempre pouco ele vê, disso. porque a partir do momento que tem todos os filmes disponíveis, ele acaba muitas vezes preferindo rever o filme do super-herói. Queria que a gente destacasse algum filme dos menos consagrados. Tem algum que... Dos menos consagrados... A gente tem um episódio sobre o Cabo do Medo, né? Que Sim. foi a primeira Cinemateca da Varanda? A primeira? Acho que foi. Acho que foi a primeira. Que o Thiago trouxe o filme e eu revi e o filme cresceu demais pra mim. Pra mim também. Foi a É um primeira filme que não é Cinemateca. muito lembrado como um dos grandes filmes dele, pra mim é. A gente tem... Deixa eu pensar aqui. Eu revi o Vivendo no Limite, eu acho que ano passado... Que também não tá entre os celebrados dele. Não esse tá tipo entre os celebrados de dele, filmes. mas eu acho que tem muita coisa boa nesse filme. Tem muita coisa boa. Inclusive,
Nicolas Cage. É, Nicolas Cage. Agora Tinha que ter conquistei o Nicolas Cage com coração Martin do... Scorsese, é. né? O filme que eu acho mais diferente dele na filmografia é o Kundun. Ah, eu acho que ele tentou sem fazer dúvida. algo muito fora Que é do que considerado é o pior considerado. filme dele pela... É, pelo- então. sei Não, lá, mas o eu acho mundo que geral. não tem um- Eu não vi. É um dos raríssimos filmes dele que eu não vi. Eu vi no cinema e fiquei um pouco decepcionado com o resultado, mas não dá pra negar que tem muita coisa boa ali, né? Tem um grande diretor tentando alguma coisa. É como o Silêncio que a gente conversou aqui, que também é um filme que é irregular e tudo mais, mas eu acho que tem ideias muito boas ali. O Silêncio é exatamente um filme que não me pega de jeito nenhum, mas assim, eu não consigo achar nenhum filme do Scorsese ruim, de verdade, não consigo. Um que eu tenho vários problemas, não acho ruim também, acho que ele inclusive é um filme bom, mas eu tenho vários problemas porque eu acho ele muito artificial, meio de plástico, talvez uma segunda chance que eu nunca dei, eu consiga gostar mais do filme, e que muita gente ama, é o Hugo Cabret. Por exemplo, Eu gosto do cabelo. Eu gosto também. eu entendo tudo. Eu entendo, sabe, a cinefilia, a homenagem ao cinema, a Jorge coisa Méliès da falando nele. fantasia, Jorge Méliès e tal, não sei o que lá. Eu acho que tudo tá no lugar, mas pra mim o resultado é artificial. Então, não sei, eu não consigo ter essa paixão tão plena. Mas assim, isso por pode ele. vir do fato de que é um diretor que lida com a história do cinema de uma maneira ali meticulosa, né? E isso pode Pode ser. beirar a frieza às vezes. É porque, na verdade, eu acho que ele me parece um filme muito pra Oscar. Eu acho que ele queria ganhar o seu segundo Oscar e aí ele terminou não ganhando. Eu não gosto do Aviador. Eu acho um filme muito mais do que o Cabret, preocupado em... Ele não tinha ganho o Oscar ainda e quis fazer um filme grandioso com uma figura importante e o filme pra ganhar o Oscar, e eu acho que ele falou assim, peraí, eu não tô conseguindo ganhar o Oscar do meu jeito, deixa eu pegar a cartilha, como é que os filmes normalmente ganham o Oscar? Ele tentou seguir a cartilha e eu achei que ficou artificial. Eu ainda acho o DiCaprio super interessante, algumas cenas me dão Acho que ele aflição. tá ótimo. Eu também acho, me dá aflição, mas o filme em si, é de longe o que eu menos gosto. Quando eu falo que é um filme ruim, não é Cara, isso. eu gostei quando eu vi. Eu entendo o que você tá falando, mas eu gostei quando eu vi. Eu nunca revi esse filme também. Mas não sei. Eu sei lá, é tanta coisa que interessante. Sim, porque- claro. Foi um filme que foi se perdendo, né, rapidamente Foi. da memória das pessoas. Isso Né? foi. E eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, se uma leva de cineastas vai se inspirar no Scorsese que pra gente é mais recente. Eu desconfio que não, porque posso estar totalmente errado, mas eu vejo hoje o Scorsese de filmes como o Taxi Driver, Rei da Comédia, Toro Indomável, como um Scorsese que virou quase uma grife de cinema, uma marca que diretores novos usam para ideias, quase como esboço para filmes que eles vão fazer. O Coringa, guia, né? o Coringa para mim é o exemplo máximo disso. O Scorsese pode detestar Coringa, mas ele vai tratar com muito carinho, porque é um filme que mostra como o cinema dele influenciou uma geração jovem, né? E como é querido pelo público também. Porque o público tá pagando para ver filmes que na época nem foram tão queridos o público assim. nem sabe que é um filme muito copiado do Scorsese. Exato, exatamente. E tá gostando do Coringa, sem saber que tá vendo um filme, quase um filme do Scorsese. Sim. Outro filme várias que eu tenho um pouco de problema com ele é o Lobo de Wall Street. Eu gosto muito do Lobo. Eu tenho um problema com o trecho final do filme, porque eu acho que o Scorsese dos anos 80 não resolveria o filme dessa maneira. mas é claro, ele envelheceu, é uma outra pessoa hoje e tudo mais. Eu acho que ele teria sido um pouco mais cruel ali com o filme. Eu não acho que ele seja no Lobo de Wall Street. Esse final me incomoda um pouco. Eu acho muito bom. E aquele começo de carreira, meio Alice Não Mora Mais Aqui, até New York, que é um filme altamente problemático, né? Gostando ou não gostando, ele foi difícil de ser realizado. Mas tem muitos defensores. O Alice, eu vi, foi um dos primeiros filmes que eu vi dele, porque dava pra ver, tinha em VHS e tal, mas eu não lembro, eu preciso rever. Eu até tenho ele pra assistir. Mas o Sexy Marginal, eu tô querendo trazer... Sexy Marginal eu ficar acho só nos filmes fraco, consagrados. eu acho fraco, mas assim, um fraco do diretor que tava começando ali, você não sabia quem ele era Eu ainda. vi ontem, eu gostei, sabia? Eu achei Barbara Hershey. Um Bonnie Clyde com um vislumbre do que seria depois do Scorsese. Então um pouco mais... O Bonnie Clyde é mais romântico, esse é mais seco, mais cru. Eu gostei bastante, assim, pra mim foi surpreendente. Foi bem chocante quando eu vi Caminhos Perigosos pela primeira vez, porque eu achei um filme difícil. Eu não consegui entrar muito no ritmo do filme, no estilo dos personagens. Eu tive que rever pra
me familiarizar com o que o filme queria. Acho que ele tem uma vai narrativa muito... mais aberta, ele né? entra de jeito muito cru naquele universo. É. Acho que com o tempo ele foi mais se adaptando a uma narrativa um pouquinho mais convencional, mais fácil de entender onde ele estava querendo chegar. Mas, claro, um filme também super importante para um cinema dos anos 70, Sem né? dúvida, sem dúvida. Acho que o Scorsese, outro traço bem curioso da carreira dele é que as várias fases do Scorsese dos anos 70, 80 e 90 influenciaram diferentes diretores, diferentes filmes. Você vê que ele é um diretor muito querido por diretores, né? Ele é o pai de muito diretor na parte artística, né? Pois é. Como sim. influência. O nosso top 5 tem filmes dos anos 70, 80 e 90. Então, pra você verem que tem aí uma gama grande. O quinto colocado é um filme que a gente até já falou relativamente bastante, que é Os Bons Companheiros. Então ficou aqui começando o nosso top 5. O quarto colocado, o Thiago acabou de trazer um pouco à tona, acho que o Chico podia falar um pouquinho, que é o Caminhos Perigosos. Eu revi também o ano 72, passado. 73, por ali, né? 73. Eu acho muito bom o filme. Harvey muito Keitel bom. e Robert Robert De Niro. Robert De Niro, inclusive, loucão, assim, totalmente despirocado, já mostrando que era um grande ator naquela época. É um filme muito vivo, né? Um filme muito, como o Thiago gosta de falar, vibrante, assim. Eu acho um dos filmes, dos melhores filmes dele, assim, porque eu acho que ele tem uma vida própria, independentemente de querer contar uma história. Ele conta uma história, mas a narrativa dele é muito aberta, os personagens são... Os caminhos que ele percorre, além de perigosos, são muito livres, assim. Então ele... não tem uma cartilhazinha ali ainda. Depois eu acho que o Scorsese até cai numa cartilha em algum momento. Mas é um cinema que direciona depois pra Taxi Driver, né? Acho que sim. Que não tô falando que eu gosto mais do Taxi Driver do que do Caminhos Perigosos, mas eu gosto muito do Caminhos Perigosos, mas eu acho que um dia você fala assim, não, realmente, o cara que fez Taxi Driver, ele tinha que ter feito Caminhos Perigosos antes, ou alguma coisa nesse tipo de filme, né? Nem pelo tema, muito mais pelo o jeito que foi feito, né? O terceiro colocado é um filme que até agora nós não tínhamos comentado, mas eu acho excelente, que é o Depois de Horas. Fantástico. É uma delícia, gente. Eu vi esse filme, eu acho que foi acho que eu aluguei, não lembro. Mas eu ficava assistindo aquilo e falava, gente, esse filme não tem nada a ver e tem tudo. Que coisa incrível, que eu delícia. também fiquei bem chocado. Ficava naquela Também, viagem. Eu fiquei bem chocado quando eu vi. Olha só, outro filme que influenciou, por exemplo, um filme recente como que a gente comentou, que era Noite de Jogo, Game Night. Isso. Que muito influenciado por Depois de Horas. Depois de Horas influenciou muito filme. Tem muita comédia parecida. Muitos filmes. Que é o filme do Uma Noite que ninguém sabe onde vai dar, o personagem vivendo várias situações quase surreais e tudo mais. Engraçadíssimo. Totalmente absurdo. É um filme absurdo. É um filme que tem, estilisticamente, muito a ver com o Rei da Comédia, né? Porque tem essa coisa do sarcasmo, tem essa coisa do absurdo. Eu acho que nessa pegada ele conversa bastante com o Rei da Comédia, que eu acho que foi o filme que ele fez exatamente antes, né? Não lembro direito. Foi. Mas só que ele caminha para um humor negro que ele não tinha feito, que ele nunca né? não tinha feito, que ele vai para, sei lá, ele abre um espaço muito louco na filmografia dele mesmo, né? Dele mesmo é ótimo. Não, e é aquele filme que você não quer que acabe. Eu também acho. Porque ele é Podia ser tão gostoso de assistir série. que eu já tô... Por que eu não fui rever ele ontem, sabe? Agora, pensando melhor. Porque é uma coisa que te abraça e você quer vagar pelaquela noite junto com o personagem. Então, Depois de Horas Você não quer, quer dizer, ele não quer vagar. Você quer assistir, você né? quer Você- ir com ele, mas ele não tá querendo muito, não, ele tá não, querendo né? dar louco pra fugir dali, doido. né? É engraçado dali. quando eu lembro quando eu vi os filmes do Scorsese em VHS, eu não tinha lido, era muito difícil na época, não tinha internet, assim, então não tinha tanta informação na internet, até estava começando ainda. Era muito difícil pesquisar críticas que saíram sobre os filmes na época em que foram lançados, como eles foram recebidos e tudo mais. Não existia Então isso. você via, simplesmente assistia os filmes, né? E eu colocava todos no mesmo patamar. Então era assim, Scorsese, aquele diretor maravilhoso do Taxi Driver, Rei da Comédia, Depois de Horas, era tudo pra mim grande filme do Scorsese. Então depois, com o tempo, é que eu descobri que Rei da Comédia não foi tão bem recebido assim. Depois de Horas foi um projeto bem pequeno dele, que ele fez ali rapidamente, super despretensioso. Já Touro Indomável foi um filme enorme, que
cotado, enfim, para ser, foi um grande fenômeno ali do cinema D. Enfim, com o tempo você coloca isso na história do cinema, mas A eu Última encarei de um Tentação jeito... Cristo, que a gente não falou também. É, A que Última foi Tentação de Cristo. super, Eu encarei de um jeito discutível. muito tranquilo, muito quase natural os filmes, e eu achava que todos eram maravilhosos. Eu não conseguia distinguir por qualidade um do outro. Eu achava todos incríveis. O segundo colocado, Chico Firman, talvez seja o filme mais famoso dele, Taxi Driver. É um dos filmes que eu mais amo na vida. Fale sobre Taxi Driver. Eu acho incrível. Eu vi, acho que 2 vezes no cinema. Passou na mostra também. Eu vi e na tal. mostra, Eu vi na e, mostra. e depois eu vi quando passou acho Eu que já, no cinema. quando eu vi na mostra, eu tinha visto umas 3, 4 vezes. E depois eu acho que eu vi mais uma, pelo menos. E é um filme que eu sempre revejo. Que eu tenho em casa. Eu tenho, inclusive, 2 dele em casa. Porque eu comprei ele em DVD e depois eu comprei ele em Blu-ray. E eu acho uma obra-prima. Assim, é porque, assim, quando um filme vira o filme do diretor, que é o caso do Taxi Driver, todo mundo identifica o Martin Scorsese pelo Taxi Driver, você vai procurar outros filmes e às vezes você valoriza mais outros filmes porque, enfim, pra fugir mesmo do óbvio. Mas o Taxi Driver eu acho uma perfeição, eu acho impecável a construção daquele personagem, a transformação daquele personagem, a maneira como ele fala de um estado de espírito ali daquele momento dos anos 70, eu acho demais, sabe? Como ele traz Vietnã, como ele traz política americana da época, como ele, sabe, e converte para um personagem do povo, né? Um homem do povo. Era só um cara que queria viver um amor, Thiago? Acho que sim, viu? O que é mais assustador no Taxi Driver é o fato dele ser um cara muito comum, né? É um americano típico, simples, né? Era uma época que, só contextualizando esse cinema do Scorsese, era uma época em que os estúdios americanos estavam se abrindo para diretores jovens e... A famosa Nova Hollywood. Conhecido como Nova Hollywood, até para trazer mais... um olhar mais criativo e novo para os estúdios que estavam super desgastados, estavam em crise, em decadência. E esses diretores trouxeram com eles uma maneira muito diferente de ver o cinema dentro da estrutura de estúdios. Principalmente na estrutura dos filmes. Tinha muita influência da Nouvelle Vague francesa. O Scorsese era muito fã do Godard, então Godard era uma influência clara nos filmes dele. E também mostrar personagens que eram considerados outsiders, que não estavam presentes nesses filmes. Então o Taxi Driver é um bom exemplo, o Toro Indomável também, mas acho que o Taxi Driver é o grande exemplo, que é um personagem que não era herói de filme, não estava nos filmes. E o Scorsese dá um filme para esse homem comum, ali localizado num país que estava com todos esses elementos culturais, sociais que o Chico comentou agora. Então é como se fosse o país visto pelo olhar de um homem que acaba sendo influenciado por todo esse transtorno social, e o filme mostra isso brilhante. Eu acho incrível o filme. Até o desfecho, que é um pouco criticado, o único ponto do filme que tem alguma controvérsia é o desfecho, né? Como ele mostra essa transformação final do personagem. Eu acho que é muito interessante. Condizente com o e que ele tá fazendo no filme ele radicaliza no ponto ali, no momento em que isso é crível dentro do filme. Eu acho que tá tudo redondo nesse filme. É perfeito mesmo. O nosso escolhido como o favorito da varanda, o top 5, é o filme tema de hoje, O Rei da Comédia. Então nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Pois pode parecer até surpreendente pra muita gente estar ouvindo, né? Porque Escolhemos O Rei da Comédia por causa do Coringa, na Foi verdade. por causa do Coringa, a gente não tinha feito o top ainda, gente. Foi coincidência. Como a gente vai falar do Rei da Comédia, eu vou só pra deixar em branco, porque acho que falar do Scorsese e não comentar nenhuma palavra sobre, sei lá, o Toro Indomável é meio contraproducente. Por que não está nessa lista? Exato, Michel, por que não está nessa lista? Você fala do Toro Indomável, não vocês querem apontar o dedo pra mim. Eu gosto do Toro Indomável, gosto bastante, mas eu gosto mais ainda de outros filmes. Então eu não incluí ele na minha lista e aí ele acabou ficando em 6º lugar, junto com A Idade da Inocência. Fale sobre o Toro Indomável. Eu acho incrível o filme, e é um filme que ele demorou pra me conquistar. Eu vi várias vezes Toro Indomável, vi 2 vezes no cinema, e eu acho que a vez que eu gostei mais foi a última.
Eu acho que eu já tava mais maduro. Também não é um filme, é engraçado. Os filmes do Scorsese nessa época, eles não dão muita brecha pra você ficar se prendendo a narrativa, a joguinhos de construção e tal. O Toro da Marvel é um filme muito cru, né? Ele retrata aquela vida ali durante vários anos, muitos anos, mas de uma maneira muito crua, assim, sem nenhuma, pelo menos eu acho assim, sem nenhuma maquiagem. Então, só a maquiagem da cara do Robert De Niro, que vai se transformando ao longo do filme. É um filme que às vezes fica chato, mas, assim, é tão fascinante o jeito que ele... É quase um stand-up comedy o filme, eu acho. Sim. E eu acho que, inclusive, ele termina se tornando isso, o personagem, né? E eu acho que essa jogada de não se render a truques narrativos para prender público ali é genial, porque o filme fica completamente único. Eu não acho que ele é uma biografia convencional, apesar de ele ser estruturalmente convencional. O que vocês acham? E aí, Thiago, e você? Não, eu acho lindo. É isso que o Chico falou. Eu acho que é um filme único no cinema do Scorsese. Tanto que eu li que depois do Toro Indomável ele queria parar de fazer filme. Ele disse que ia só fazer documentário, que a ficção para ele acabou, já tinha chegado no ponto máximo ali da vida dele e pronto. Ele deu uma Soderberghzada. Mas aí depois ele viu que ainda tinha muita coisa para fazer e ainda bem tá até hoje filmando. Mas dá para ver que foi um projeto que ele colocou muita energia, era o grande projeto dele e isso tá no filme. Eu acho que é único mesmo. Foi uma eu grande adoro. frustração, porque o filme era meio que favorito pro Oscar, e terminou perdendo pro Gente Como a Gente, do Robert Redford, que eu acho um bom filme, mas... É um bom filme, é um melodrama familiar, tá? Uma história de família, mas o Toro Indomável é um outro nível de cinema. Não tem nem comparação. Vamos então encerrar o Scorsese ou temos que falar de algum filme que a gente esqueceu? Tem o Rei da Comédia, vamos lá, fala do Rei da Vamos ver da Comédia. comédia. Deixa eu achar aqui, gente. Rupert Pupkin. 1, 2, 3. Obsessivo e persistente, o aspirante a comediante Rupert Pupkin Robert De Niro. tenta de tudo para se aproximar e conseguir algum espaço no programa de TV do consagrado Jerry Langford, Jerry Lewis. mesmo que seja sequestrando Thiago Faria. Pois é. Que e aí coisa! e aí ele começa a se maquiar de palhaço, sai nas ruas, é isso, né? E o Joaquin Phoenix. Começa a matar pessoas no metrô. É isso, Michel? É um pouco disso. O Rei da Comédia, de 1983, foi o filme que abriu o Festival de Cannes e não foi muito bem recebido pela crítica e nem por público naquela época, né? Você Nos acha que- Estados Unidos. Nos Estados eu Unidos. acho, Você acha que ele já foi descoberto até hoje ou a varanda que vai fazer esse filme ser descoberto como ele merece? Eu acho que tem um fenômeno que acontece. Melhor filme de Scorsese, segunda varanda. Então, eu acho que tem um fenômeno que acontece é o seguinte: quando um filme de um diretor é muito bem recebido, é muito bom, ele chega em níveis de, sei lá, resultado que as pessoas não esperavam, ou que as pessoas esperavam também, o filme seguinte, existe uma cobrança muito grande em cima do filme seguinte, e quando um diretor faz um filme muito diferente daquele filme que fez muito sucesso, existe, acho que, uma rejeição meio que inicial, Instantânea. já instantânea. Então, eu acho que o Rei da Comédia sofreu com isso. Eu não sei se era um filme que tinha sei lá, era mais difícil de fazer sucesso porque ele é um pouco mais complexo na construção. Aí eu falei assim, o Toro Indomável é um filme que ele não dá muita chance para ser facinho. Mas ele não é um filme que você não entende, que não sei o que lá. Esse filme é um filme que vai pro absurdo, é um filme que tem sarcasmo, é um filme que tá falando de uma coisa que hoje todo mundo fala, mas naquela época ninguém falava, que era o culto à celebridade, sabe? Essa coisa de estar na frente do É holofote. muito à frente do seu tempo isso. Totalmente. Muito. Então, eu acho que era um filme que as pessoas ignoraram porque não era o que o Scorsese tinha mostrado até ali, e era uma coisa que... Não era Por que tema. tá falando disso, né? Sabe? Eles deixaram pra lá. Sabe uma situação que pra mim é parecida com isso que você falou, Chico, e com um diretor que se influenciou muito pelo Scorsese nos primeiros filmes? O Paul Thomas Anderson com Embriagado de Amor. Que ninguém esperava aquele filme, queriam uma coisa muito Adam grandiosa, Sandler. queriam algo épico, e aí ele fez uma comédia romântica, então na época, enfim, aquele filme estranho do Paul Thomas Anderson com Adam Sandler, deixa pra lá. Com o tempo, Embriagado de Amor cresceu, né? Hoje Adorado, muita gente né? adora o filme. Eu acho que foi algo
parecido o que aconteceu com o Rei da Comédia. Não estavam esperando uma comédia do Scorsese. Até o próprio Scorsese, na época... Não em que ele tava fez o esperando a comédia ele não dele. queria muito fazer o Rei da Comédia. Foi um projeto que veio do Robert De Niro, que comprou os direitos do roteiro, que foi escrito pelo Paul Zimmerman, que era um roteirista, era um crítico de cinema que tinha escrito já episódios de programas de televisão como Vila Sésamo e tudo mais. Então, era um roteiro que vinha com essa ideia de olhar o show business de dentro mesmo e mostrar um pouco dessa loucura do show business e também do que tem de fantasia e o que tem de realidade dentro desse universo. E o Scorsese não estava muito afim de fazer uma comédia, ele queria fazer A Última Tentação de Cristo, e queria fazer A Última Tentação de Cristo com o Robert De Niro no papel de Já tava Cristo. há anos trabalhando nesse Mas projeto. o Robert De Niro conseguiu convencer o Scorsese, ele fez o projeto, ele não estava muito bem, estava se separando, estava muito doente, com pneumonia, foi um processo difícil para ele, a montagem demorou muito tempo para ser concluída, ele estourou o orçamento, então pro próprio Scorsese não foi um filme muito tranquilo, e ele demorou muito para também valorizar o filme. Hoje ele valoriza muito, ele diz que foi a melhor parceria dele com o De Niro, mas na época não foi tão fácil. É tão impactante em tantas coisas, né? Então, desde aquele começo, com o Jerry Lewis saindo do teatro, de aqueles fãs agarrando, desesperados, aí ele entra no carro, sai do carro, aí a câmera congela com duas mãos assim no vidro e começa a passar todos os créditos iniciais daquela coisa congelada com o Robert De Niro por trás do vidro, tirando ele. Só aquela foto ali, aquele frame parado, já dá uma sensação do desespero dos fãs e da coisa do culto a celebridade e ele querer se esquivar. Com 2 minutos de filme, você já fala: caramba, Scorsese, você já conseguiu fazer tudo isso comigo Passou a em mensagem, segundos, tão rápido. Eu consegui perceber que ele estava doente quando ele fez o filme. Tava com mais ou febre, menos né, isso, fazendo. Porque tem algo ali incômodo no filme, né, no que ele quer contar. tem Parece que é um filme muito insatisfeito com tudo, né? E tem essa coisa desse sujeito que quer ser um comediante, um stand-up, e ao mesmo tempo ele tem esse quê de psicopata a cada fala, a cada olhar. Você fala assim, não, você não pode ser uma má pessoa. Mas 2 segundos depois, não, esse maluco é maluco mesmo. Tu precisa internar essa pessoa. Totalmente destrambelhado. É aquela outra mulher alucinada. A Sandra Bernard. Nossa, que atuação incrível. Sensacional. Nossa, ela me irrita. Né? Eu acho ela Uma maravilhosa. profundidade aquela mulher me irrita nesse filme. Então, só isso tudo que ele já vai construindo. E aí você vai pro escritório do Jerry Lewis. É uma coisa futurista, quase 2001, Odisseia no Espaço, com a secretária dentro de uma cápsula. O que tem a ver aquilo com uma questão de humor, né? Porque é um local de organização do entertainment, da TV, mas ao mesmo tempo ele te mantém numa forma tão isolada, que é como ele se sente ali, tão isolado, ele quer falar com o famoso e sempre só bate na secretária ou na assistente, aquela coisa futurista meio gélida, me dá mais a sensação ainda do quanto ele está se sentindo desprestigiado naquele ambiente, como ele está insistindo, ao mesmo tempo ele não vai ter chance nenhuma, ninguém vai dar a menor bola para ele, e isso é o gatilho necessário para ele tomar medidas drásticas, que é a coisa do sequestro. Então olha quanta coisa o Scorsese consegue criar, que está além do filme básico, que é o cara perseguindo o seu grande ídolo, que também ele acha que vai catapultar a carreira dele. Quer dizer, isso é o mote inicial do filme, né? Eu tô trazendo coisas além disso que ajudam a construir tudo que o Rei da Comédia se torna. Pois é isso, Michel. Acho que a construção do filme é muito sofisticado mesmo, como ele cria os personagens, a trama, porque é uma trama simples, como você disse, é um fã, né? É um stalker antes da época, numa época em que não se falava em stalker, né? Era o fã enlouquecido, como muitos, né? Que existiam na época, uma época em que a televisão era a TV, imagina, a TV aberta era algo muito mais gigantesco do que é hoje. Então, aquela multidão na porta do estúdio onde é gravado o programa, o talk show do Jerry Lewis é algo muito realista para a época, né? E o Robert De Niro é um desses fãs.
mas é um fã com um parafuso ali a menos, né? Só tem um parafuso que segura tudo. Porque ele sempre vem vestido com aqueles ternos super chiques, ele tem um bigodinho. Ele tem um bigodinho ali estranho. Então, ele é um clown, né? Ele é um personagem montado, quase uma drag queen da época, né? Montado para brilhar. Primeiro paralelo com o Coringa, né? Parece exato. tanto um palhaço que Mas acho pegou ele pra fazer o palhaço. muito né? mais montado que o Coringa, Sim, porque é um personagem sim. que tá... Tanto que o filme foi um pouco caricato criticado. até. O filme foi criticado e o Scorsese disse que ele acha que ele foi criticado porque as pessoas viam o personagem do Robert De Niro como um personagem muito artificial, mas que ele construiu assim de propósito, né? Porque são jogos ali dentro da narrativa. É o personagem que é um clown, né? É um personagem fora do mundo. Esse tipo de avaliação, né? Acha muito artificial. Gente, se você faz um filme que é pra ser real, se é pra ser mais crível, aí tudo bem você achar artificial e isso ser um demérito. Mas se você faz um filme que é absurdo, que tem várias cenas em que o personagem tá delirando, sabe? Aí você vai dizer que, não, que é artificial. Qual é a lógica disso? Não tem delira, lógica. né? Mano, Então, mas ele cria o personagem do De Niro como um clown e o personagem do Jerry Lewis, que é o apresentador de TV, é o cara que tá humorista. dentro da TV, ele é retratado de uma maneira extremamente realista. O cara, ele é rabugento, ele tá desiludido, ele não aguenta, não é que não cansado, aguente já mais a passou. vida, mas pra ele aquilo já é rotina, já não faz mais, talvez não faça mais sentido algum, não tem prazer nenhum, né? Eu li uma mais mecânico. exato, eu li uma crítica que eu achei muito boa do filme, que foi escrito pelo Roger Ebert. Eu sei que muita gente não gosta, enfim, Mas o eu Thiago é fã do gosto, Roger fazer Ebert. o quê? Relaxa e tal. Vamos lembrar o Roger Ebert por um tempinho. Ele não gostou tanto assim do filme, ele deu, sei lá, 3 estrelas pro filme, mas ele disse que era um filme muito incômodo pra ele, que ele sentia incômodo no filme inteiro e que por isso ele achava que funcionava. E ele falou que a sensação que ele tinha é que nenhum personagem do filme conseguia encontrar satisfação com nada, não tinha uma retribuição por alguma coisa. Nem o Jerry Lewis, como o apresentador que já tá super desencantado com tudo, e nem o Robert De Niro, que é o cara que quer um lugar ao sol e nunca consegue. Então tá lá tentando sem conseguir. A Sandra E nem a Bernard, fã, A única né? personagem é a garçonete, gente. Não, Então, mas que também não tá... também não sim, consegue o sim. que quer. Arrumou um namorado horrível. Então na verdade ele fez um filme que é um retrato muito sombrio da sociedade americana dos anos 80, mas ele é construído de uma maneira que é cômica, né? Porque não sei se o meu humor é todo errado, mas eu acho muito engraçado o filme. Eu ri muito do filme. Acho que tem coisas maravilhosas. Mas eu li muitos comentários de pessoas que diziam que não dava pra rir, que era muito sombrio, que na verdade é uma tragédia. E tudo. Mas eu acho que ele constrói o filme com um humor muito sarcástico. incomum. E eu acho o seguinte, assim... Não sei. Esse comentário do Roger Ebert, agora eu fiquei pensando nisso, assim... Ele ficou insatisfeito porque as pessoas não ficaram satisfeitas. Não, ele não Os ficou personagens- insatisfeito, ele se sentiu incomodado. Ele gostou do filme, é Então, uma crítica incomodado. positiva. Ele se sentiu incomodado com o mas, filme. mas assim... Então quer dizer que a pessoa tem que ter um final feliz pra pessoa ficar... Não, Chico, satisfeito? não vamos falar mal do Roger Ebert, ele tá lá no céu. Tá lá no céu, tudo bem, Ele também gostou acho. do filme, ele diz que é um filme incômodo. Mas é é um filme positivo. incômodo. Não sei, Porque, porque eu como eu acho falei, que ele aquela faz o pessoa- filme a exatamente personagem por isso. histérica me deixa incomodado. Tô falando que isso é positivo. O filme quis fazer isso, mas Uhum. me deixa. Ele, com aquele ar de bonzinho, mas sendo psicopata, ele me deixa altamente incomodado. Eu tenho medo de encontrar com ele no elevador, sabe? Uhum. Assim, então, é um filme que te tira do eixo, realmente. Que os personagens te incomodam, te irritam. E isso é o que o filme quer fazer. Eu acho também, eu acho que o filme é para ser assim, ele tem quer ter essa coisa de visão distorcida do mundo e ao mesmo tempo uma visão muito desiludida daquele mundo, né? Uma das coisas que eu mais acho incríveis desse filme é a seleção de elenco. Eu acho chamar o Jerry Lewis para fazer esse papel, eu acho incrível. Acho uma ideia genial. Ele podia ser péssimo no papel, só ter chamado ele, que foi um grande comediante americano de muitas décadas. Ali já era o fim do auge dele, né? Para aquele papel onde ele já não estava mais, já tinha saído dos holofotes, já não era mais não tinha mais a importância que ele tinha naquele momento lá, que é justamente do comediante desiludido, sabe? De sucesso, bem sucedido, porém
desiludido, que cansado. Que De não mal com a sabe. vida, né? Não sei nem se é Como de é que mal um com a vida, comediante mas que ele faz tá... sucesso é de mal com a vida, né? Eu não vejo muito de mal com a Eu vida, não eu acho vejo de mal com a vida como também, a não. rotina e o desgaste daquele universo que ele conhece por dentro, É, então já ele sabe virou- que não tem nada lá, Já né? virou processo, né? Enquanto assim. que pro personagem do Robert De Niro tem tudo lá nesse universo, esse universo é o pote de ouro no fim do arco-íris, pro Exato. Jerry Lewis não tem nada, Exato. ele sabe que não tem nada lá, só tem fãs enlouquecidos seguindo toda hora que ele sai na rua e acabou, Perseguindo, e é o fim. literalmente. Ele andando na rua é... Que coisa brilhante, né? É. Meio dançando. Eu acho incrível porque ele recupera o Jerry Lewis na época que o Jerry Lewis estava esquecido realmente, assim. Ele traz para um papel que homenageia o próprio Jerry Lewis. Então eu acho genial. E eu acho que o Jerry Lewis fazer esse papel sério, de um jeito sério, de um jeito sóbrio, desiludido, perdido não, mas assim, sei lá, que não tem mais a ver. Eu acho brilhante, acho uma belíssima interpretação do Jerry Lewis. Só não é melhor do que o Robert De Niro, que realmente ele tá maravilhoso no filme. Não, Acho pra mim é um dos grandes papéis dos dele. grandes E ele se papéis. dedicou ao filme de uma maneira muito intensa, né? E foi ele que propôs Ele o que propôs o Scorsese. filme, e por isso a gente entende a volta dele a um personagem muito parecido com o personagem do Jerry Lewis no Rei da Comédia, agora no Coringa, porque é um projeto que para ele foi muito importante, ele defendia muito, ele ficou muito frustrado com a maneira como o filme foi recebido, e depois com o status cult que o filme ganhou, ele retomou o essa filme como alma, o né? grande projeto E é dele. interessante porque o filme ele foi realmente não passou em branco nos Estados Unidos, ele participou de Cannes, Michel falou, abriu Cannes, né? E ele teve várias indicações para o BAFTA. Ele concorreu para filme, concorreu para direção, para ator, ele ganhou o BAFTA de roteiro, que eu acho um impecável roteiro. O Paul Zimmerman ele escreveu só 3 roteiros de filme na vida, um deles foi esse. E depois ele realmente passou em branco. Mas voltando Zero pra essa- Oscar, zero Globo de Ouro, indicações. Sim, sim. Mas voltando para o que você falou da comparação com o Coringa, ontem quando eu assisti o filme de novo, eu fiquei realmente muito impressionado, porque eu não lembrava que realmente tem muitas cenas que são praticamente reproduzidas ou inspiradas no Coringa. E tem muitos... E, assim, as temáticas eu já lembrava de várias, mas tem muito mais do que eu lembrava. Personagens parecidos, situações parecidas. O que é que vocês acharam quando vocês reviram agora? Eu também tive a mesma impressão. Quando a gente discutiu aqui o filme, a gente, acho que eu falei, alguém mais falou, que tinha coisas que ele tinha pego do Taxi Driver e coisas que ele tinha pego do Rei da Comédia. Eu já tenho dúvidas agora se ele não pegou o Rei da Comédia de cabo a rabo e incorporou o Coringa no meio disso e a família Wayne, porque é muito semelhante. É quase como se fosse um remake que conversa com o Bativerso. É quase uma adaptação. Eu tenho a história aqui do Coringa, então ele tem características básicas que eu tenho que manter. Eu quero colocar isso daqui dentro de um filme chamado Rei da Comédia. Aí junto os dois e dá esse resultado aqui. É claro Porque que tem muito diferença de parecido em muitas escala, coisas. diferença de Sim. pretensão, de tudo. Mas eu acho que a estrutura, ele realmente meio que homenageia do começo ao fim, assim. É como se fosse ele, assim, eu vou fazer um filme... Querem que eu faça um filme do Coringa? Eu faço, mas deixa eu fazer um filme meu. E aí o filme meu vai ser um filme igual ao um filme que eu gosto muito, que chama Rei da Comédia. Então, Sim. eu acho que tem a Eu ver. vejo isso. Claro Thiago que tem tá fazendo coisas, uma cara de não tem coisa concordo. do Taxi Driver também. Ideias, tá, Thiago? Não, Depois eu a concordo. resolução é... Não, eu acho que eu também me surpreendi quando eu revi. Eu não lembrava que tinha tanto. Eu falei no episódio do Coringa que parecia um cosplay, mas é porque vinha da minha memória. Agora eu tenho certeza que é um cosplay, Não tenho porque dúvida. eu achei muito parecido mesmo. Agora eu tenho que rever o Taxi Driver para ver o que ele tirou de lá. É que o Taxi Driver é mais sobre esse processo do que seria o enlouquecimento, Sim, né? O Coringa, o Rei da Comédia já é um o personagem... cara normal que depois que vira, né? o Rei da Comédia já é aquele personagem naquela fase da vida, Distorcido. já É, com aquela maneira... O Rei da Comédia não muda de atitude ao longo do filme. É. Ele só vai tendo ideias necessárias pra fazer o que ele quer, mas o perfilzão dele é o mesmo, né? E já no Exato. Taxi Driver não, tem uma Tanto que tem uma mudança. cena logo no começo do Rei da Comédia que ele tá conversando com a garçonete, que é a mulher que ele gosta e tudo mais, e ela já... O ponto de vista do espectador já é o ponto de vista dela, que é olhar pro cara com aquela cara de, olha, Ai, que preguiça que de cara você. doido, né? Vou aqui fingir que tô bem nessa situação, mas que cara esquisito. Então ele já é esquisito
do começo. E tem um personagem lá no canto que fica só rindo do que ele tá falando. É muito bom. Mas o que eu vejo é que é muito... Enfim, é porque eu não gosto muito do Coringa, então eu vou ficar aqui falando e pra quem gostou do Coringa, pra quem embarcou, o filme funcionou e deu tudo certo. Mas eu vejo que é um filme que pega muito mais a trama, o motivo do Rei da Comédia e muito menos todo o resto, o sentido do filme. Esse olhar do Rei da Comédia para a sociedade americana é um olhar que eu acho que não poupa ninguém, não poupa nem o personagem do De Niro, nem o personagem do Jerry Lewis, nem o show business, nem nada, porque na transformação do personagem, nessa mistura de fantasia com realidade e tudo mais, é um personagem que é assimilado pela cultura, que já é totalmente distorcida. Então, o filme passa grande parte do tempo apresentando o personagem que vê a vida de uma maneira totalmente distorcida, pra no final mostrar que a cultura rapidamente assimila esse personagem e transforma ele num showman. Total. Então o Coringa não tem isso. O Coringa é a sociedade malvada e sim. faz do Coringa uma vítima. Sim. Vamos torcer pela vítima. É basicamente isso. O Rei da Comédia, eu não vejo isso. Eu acho que é uma estrutura muito mais sofisticada, que tá tudo incluído dentro da sociedade, não tem vítima, não tem culpado, não tem... Tá tudo no mesmo cenário. Todo mundo tem seu lado negativo. E que coisa radical. O Chico já falou sobre isso quando a gente tá falando do Scorsese em si. Essa coisa do misturar sonho, realidade, delírio. Eu olhava para aquilo e falava, não, isso aqui é uma elipse. Não, isso aqui é delírio. E que é incrível. E é tão, mas você tão viu que o Coringa autêntico. tenta fazer isso também? Porque tem uma cena no Coringa que... Tem várias. Tem várias, mas tem uma que é mais clara, que ele tá vendo um programa de televisão e ele faz a participação no programa de televisão e depois a gente percebe que era uma fantasia, mas o filme não deixa isso marcado. Não entra uma fumaça, não entra uma fotografia diferente. Tem a namorada também, né? No Coringa também. No Coringa tem várias coisas disso, assim. Que é igualzinho No do Rei da Comédia. Sim, Eu não lembrava idêntico. de jeito nenhum. Eu também não lembrava, Michel. Mas o que eu fiquei impressionado no Rei da Comédia é como ele consegue criar cenas que teoricamente seriam muito simples. O que a gente falou da conversa do Scorsese. De uma maneira muito sofisticada. Aquele cenário que ele monta para os delírios dele, da entrevista dele, que ele entrevista Liza Minnelli de papelão, e o próprio Jerry Lewis ali, eu acho absurdo, porque assim, é um cenário super sofisticado, assim. Acho que nenhum psicopata ia conseguir mostrar aquilo, ainda mais um pobretão. Então ele faz, por isso que eu acho que não tem essa preocupação de querer ser crível, de querer ser real. Ele faz uma mente transtornada mesmo, assim. E aí ele gravando aquele negócio, assim, gente, é muito genial, com aqueles plotters enormes da Liza e do Jerry Lewis e tal, e a mãe chamando, sabe? A mãe chamando, aquele psicopata maluco planejando o sequestro de uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos e tendo que gritar, mãe, me deixa terminar aqui. Gente, aquela coisa meio 12 anos, ao mesmo tempo que tem essa coisa dos delírios, que normalmente a gente pode imaginar que seja uma coisa mais de criança do que de adulto, que não é, mas talvez estivesse mais ligado para a questão de criança, de sonhar com as coisas. Então, como esse adulto que não cresceu, até isso tem um filme. Mas é legal que o filme como ele não explica muito o que é o personagem, nada. Ele deixa muito pro espectador especular, Preencher, né? Então, até essa história de tratar que vocês estão falando, que é o psicopata, o filme não deixa claro qual é o grau da psicopatia dele, do que ele é capaz de fazer. Não sei, porque ele sequestra o ídolo dele com uma arma de brinquedo. Você não sabe se ele é capaz de bater e de dar um soco no ídolo. Não sei, não tá muito claro no filme do que ele é capaz. Então, eu acho que isso é algo que o cinema narrativo tinha muito na época e que talvez tenha se perdido. Até aí, nesse ponto eu concordo com vocês que o público ficou mais preguiçoso, porque hoje existe uma necessidade muito grande nesse momento, 2019, há uns 5 anos, eu acho, sei lá, uma necessidade muito grande de que tudo seja explicado. Você tem que explicar. Sim. Então, se aparece um personagem que parece ser um psicopata, tem que ter flashback mostrando a mãe dele, tem que ter flashback da infância, tem que dizer por que ele tem que ter abusado, ele tem que ter a cena dele, ele tem que estar assim. matando um ratinho numa cena, ele tem que ter sido espancado 5 vezes antes para você entender de onde veio aquilo.
E esse filme você nota como era diferente, né? A construção de um personagem. Você não precisa nada. Você pode construir de um jeito minimalista mesmo. A gente cria daqui, né? Dê alguns elementos e o público vai ser capaz de imaginar de onde veio aquilo. Ou talvez de onde veio na cabeça do espectador, né? E o filme está sempre jogando com o que é realidade e fantasia, até para quem na interpretação de quem está vendo o filme, né? Porque no fim de uma sessão, depois de assistir ao filme, você pode conversar com alguém que vai interpretar uma cena como realidade e outra pessoa vai interpretar aquela cena como fantasia, né? A meia hora final do filme, eu, sinceramente, se você me perguntar o que é realidade e fantasia, eu vou dizer, olha, não sei, não faço ideia. Pra Deus. Talvez seja tudo fantasia, né? Ou talvez não, mas é meio que a maneira como o Scorsese vê esse país, essa sociedade em que o show business se torna o maior valor, porque essas fantasias são beiram a loucura mesmo. Você não consegue identificar o que é real mais. O Chico, nessa sociedade em que, tentando parafrasear o Thiago aqui, que o show business é o maior real valor, o mal compensa, então? Você fazer uma coisa errada pode te levar para um status. Já tô falando, obviamente, do final do filme. Então, que também é genial. Eu acho que o Scorsese, ele não trata aquilo como mal, e nenhum personagem entende assim, porque é apenas uma maneira dele chegar no objetivo. Tanto é um que atalho, né? Que ele chega lá no estúdio lá e fala com um sorrisinho de sei lá, de golpistazinho barato, tipo assim, I am the king. E aí, meus rindozinho e tal. E aí, que inclusive é uma outra semelhança com o Coringa, foi I am the Joker, né? Enfim. Eu acho que tem que... Ele trata isso como apenas um processo que o personagem entendeu que precisava passar, precisava provocar para poder chegar no objetivo dele. Ele não, pra mim, ele não tem essa consciência de que é mal, apenas um negócio. E eu acho genial, a gente acho que não precisa segurar spoiler nenhum, né, do filme que é de 83. Eu adoro o final do filme. O final que... A cena em que ele vai pra lanchonete lá e assiste o stand-up dele no coisa. Acho genial, porque é um delírio, você assim, mostra né? que assim, o que ele queria não era apenas ele virar um comediante de verdade. Além disso, ele queria apenas o espaço, o holofote, aparecer. Queria ser Então, reconhecido. Ele queria que as pessoas olhassem pra ele. Chamar atenção, né? Isso eu acho de uma maneira... Eu acho incrível, assim, que eu acho que no Coringa tem essa coisa um pouco mais grandiosa, tem toda uma grandiosidade nisso, que eu acho que o Rei da Comédia resolve muito melhor, infinitamente melhor, que o aparecer no Coringa é um aparecer que quer ter muitas repercussões, muitas significações e tal. E o Rei da Comédia é um aparecer muito pessoal, um aparecer dele, né? Um aparecer sei lá, de satisfação pessoal, sei lá. Eu queria... eu acho muito legal. Tirando essa dificuldade de discernir o que é fantasia e o que é realidade, se você encara de uma maneira mais literal, final... É interessante, porque o personagem do Jerry Lewis, ele parece vir de uma outra época, né? De uma época em que o show business era diferente. Então, não à toa o Scorsese foi buscar o Jerry Lewis, né? E aí ele se transforma num personagem desencantado com aquela realidade. Já o Robert De Niro, ele nasce numa época em que o show business ele já está tão degenerado que ele é capaz de transformar um criminoso num astro. Porque simplesmente pelo fato de que ele é um criminoso que apareceu na TV e que as pessoas acharam curioso e escreveram um livro sobre ele e aí ele ganhou a fama. Então esse sentido da fama estava num período de transição que do famoso que era famoso porque era talentoso e porque era engraçado e porque escrevia bons textos, ao famoso que é o serial killer, que fica famoso, como o Ted Bundy ficou. Então acho que o filme pega bem essa transição do que significa a fama numa sociedade que tem valores já totalmente decadentes, né? Que é o que eu acho que o que o Scorsese está mostrando com esse filme. O que é incômodo, que eu acho que pode ser incômodo, é que ele mostra de um jeito quase elegante, né? Ele não mostra de um jeito sujo. Não é um filme que quer
enfiar nossa cara na lama e fazer a gente sofrer dessa O sociedade. filme não faz horrível. lição de moral, Não, é um né? filme elegante. Tem uma trilha jazzística, aliás, excelente, do Robbie Robertson, que Excelente. era da The Band, que é uma banda maravilhosa. Que Enfim, o Scorsese fez no Scorsese documentário. fez o documentário The Last Waltz, enfim. E então é um filme que o final torna o filme muito atual, porque eu acho que esse espírito da fama, como a fama simplesmente ser algo que atrai curiosidade, seja lá de onde for, é algo que hoje está muito vivo. É o sentido da fama hoje. Aí eu vou pegar aqui um comentário que o Vincent, nosso ouvinte, deixou lá no Twitter Vincent sobre o Rei da Cesari. Comédia. Exato. Ele falou: Rei da Comédia é uma obra-prima. Eu vi recentemente o filme e fiz muito uma conexão com esse empreendedorismo de Instagram que a gente vê hoje em dia. Cheio de gente que acredita que basta querer e trabalhar duro para fazer sucesso. É um grande Nossa, filme. adorei ele. Pois é, né? Dele. Porque Sim. qual é o valor do sucesso hoje? Não tem como identificar. Eu não consigo mais identificar. Eu vejo o sucesso de pessoas muito talentosas, que trabalham duro, que conseguem porque elas têm talento. Essas pessoas têm algumas que fazem sucesso, mas tem outras que estão fazendo sucesso e eu não sei simplesmente por quê, né? Não Por encontrou que nada, tá fazendo nenhum sucesso? conteúdo ali, Por né? quê, né? Por que essas pessoas são famosas? Às vezes eu vejo os nomes de umas pessoas do Instagram, mas por que essa pessoa é famosa hoje? Mas o filme pega exatamente essa transição do show business para algo muito sensacionalista, muito escandaloso, da valorização de uma fama pela fama. Nisso ele é premonitório, né? É profético. É um filme visionário, do- visionário. Ele É. mostra o que aconteceu, simplesmente. Exatamente. Eu acho genial. Vamos encerrar Scorsese e o Rei da Comédia por Vamos, aqui? tem metavaranda não? Não. É 100. Os, 100. os clássicos não tem metavaranda, não precisam. Precisam ser vistos e revistos, varandeiros. Dicas da Mostra, está chegando aí, começa quinta-feira, hoje, já estamos gravando aqui na segunda-feira à noite, na quinta-feira começa a Mostra. O que nós temos, Chico, de destaque? Que você pode... Acho que Parasita é óbvio, acho que não precisa nem ficar falando. É, nós o vamos, meu claro. destaque é Parasita. Ótimo, então Vejam Parasita. o Thiago já destacou Pra Parasita. mim, o melhor filme do ano até agora. Óbvio que nós vamos falar de Parasita aqui, provavelmente, ou durante a mostra, ou então quando ele estreia, de 7 de novembro. Então, Parasita vai ter muito espaço aqui na varanda, não vamos falar sobre ele hoje. O que mais, Chico? De filmes antigos que a mostra, Que bom que a mostra traz, mostra alguma coisa. né? Tem coisas muito interessantes, assim. Uma das sessões mais marcantes da minha vida foi a sessão de Satan Tango do Belatar, que é um filme que tem 7 horas e tanto, que passou no Cinesesc há uns tempos Uma atrás. madrugada, Uma né? madrugada. Acho que começou tipo meia-noite e terminou tipo 8 da manhã. Foi um negócio louco. E vai passar Satan Tango na mostra de novo agora, em 2 sessões. É uma cópia restaurada, remasterizada. Acho que vale muito a pena para quem quiser se aventurar aí por muitas horas no cinema. Vai passar também vão passar tem, filmes acho que do... todos os filmes do Assayá, ou quase Todos todos não, os filmes do Assayá, imensa maioria, muitos, inclusive os muitos. antigos que quase ninguém viu. Vários. Tem o Desordem, Água Fria e vários outros que são filmes Criança de mais Inverno, antigos. que eu não vi, Isso. tem vários. aí. A Água Fria é um dos meus preferidos muito dele. legal. Muito Vale bom. muito atrás. E tem os filmes mais conhecidos também. O Clean, que eu amo. Clima, amo. VEP, vale muito, Irma muito a Vep pena. também. Altamente recomendados. E vai passar também o Carlos, né? Em versão completa e tal. Então, O Carlos acho que eu vi numa uma mostra. mostra. Ele estreou na mostra, né? Aqui. Então eu acho que tem coisas muito legais de filmes mais antigos, assim. E de filmes que eu vi já, eu destaco até... Como é que ficou em português? So Long My Son, que é Até a Vista, Meu Filho, sei lá. Até uma Mais coisa Meu Filho. Até Mais Meu Filho. Eu vou pegar o nome certinho, peraí. Que é do Wang Xiaoshai, que é o diretor de Bicicletas de Pequim, que é um filme que fez um certo sucesso no circuito de arte, né, dos anos 2000. E é um melodrama de 3 horas de duração, mas que vale muito Até a logo, pena. meu filho. Até Logo, Meu Filho, isso. Ele foi premiado em Berlim este Isso, ano. ganhou ator e atriz em Berlim. O casal tá estupendo, assim, são interpretações maravilhosas. Eu vim com a Cecília Barroso, vim no Bafice lá em Buenos Aires. E é um belíssimo filme. Fala aí outro, Michel. Eu vou destacar aqui uma série de filmes. Começando por filmes que eu não vi, mas que foram muito elogiados. Podemos falar então do filme novo do Suleiman, que passou na competição em Cannes. O Paraíso deve estar aqui. Deve ser aqui. Tem outros filmes dele que estão sendo exibidos. Ele é um também. dos filmes dos que ganha retrospectiva. Não são todos, mas São quase. mais 2. Intervenção Divina E o Crônica de um Desaparecimento. Exatamente, que estão na mostra. É. Tem um filme muito elogiado, acabou de ganhar o prêmio de melhor filme do Festival de Londres, que é o Monos.
É um filme Da Colômbia, colombiano, indicado da Colômbia pro Oscar. super elogiado. Tem os filmes do Rodrigo Teixeira que a gente já comentou aqui quando ele esteve aqui. Então, O Farol. Farol é sessão única, gente. Vocês vão ter que se matar. Vai ser. Nós, né? Vai ser complicado. O Asp Network, que é a abertura da mostra, e vai ter várias sessões. O filme do que Açaiá já também. falamos. A Vida Invisível vai passar na mostra. A Também. Vida Invisível. Outros filmes importantes. Um filme que eu gostei, mas eu acho que tem que ser um pouquinho fã pra embarcar, é o Amazing Grace, que é o documentário do Sidney Pollack, que ele gravou, é a gravação de 2 dias do álbum da Aretha Franklin o álbum gospel dela, que ela se apresentou numa uma igreja. igreja. E ela quis fazer uma volta às origens dela, religiosas, de música E o material religiosa. ficou parado até recentemente, quando ele É. estava quase morrendo, ele passou o bastão para uma outra pessoa que era interessada no material e finalmente o filme saiu. Disse que era problemas técnicos, ficou, sei lá, 30, 40 anos para esse filme sair. É legal, é um mas filme de mas música. é um show, né? É um show, Então não é nada espetacular, mas é um show. Tem um pouco de sei lá, semelhança com o filme do Scorsese sobre a turnê lá do Bob Dylan, que eu acho mais saborosa porque passa por várias cidades, tem vários artistas convidados e tal, e é o Bob Dylan, né? Tudo bem, mas eu acho que vale muito o Amazing Grace, eu acho bem interessante também. E também um filme que eu não vi, que que eu acho obrigatório, é o filme que ganhou Berlim, do diretor israelense Nadav Lapid, porque tudo que eu vi dele é Sinônimos, tudo que eu vi dele eu acho muito, muito bom, e o Sinônimos eu tenho altas expectativas. E você viu um filme chamado Pertencer, né, Michel? E aí dos filmes que eu vi, eu já recomendei pra todo mundo Pertencer, um filme turco que é dividido em 2 partes. Ele tem 72 minutos, aqueles filmes mais curtinhos. A primeira metade é quase um filme do James Benning. O filme inteiro é sobre a morte da avó dele, que foi assassinada quando ele tinha 10 anos de idade. Quem mandou matar, ou quem matou foi a tia dele, a filha dela, e o namorado da época. Você tá cantando tudo no filme. Esse é a sinopse. Essa é a sinopse. E aí o filme divide em 2 partes, uma parte meio James Benning, outra parte meio Eric Romer, meio Richard Linklater. Completamente opostas uma parte à outra, contando essa história toda. Então é um filme muito curioso, que vale a pena. E é curtinho, é fácil de ver. Exato. Tem um filme que eu adorei, que eu vi, chamado Maggie. É um filme sul-coreano, que é meio maluquinho, mas tem é bem profundo as discussões que ele desperta. Filme curtinho também. Acho que vale encaixar na programação se tiver tempo. E tem uns filmes brasileiros que eu assisti no Olhar de Cinema esse ano, que passam agora, que são dirigidos por mulheres. 2 são muito, muito interessantes. Um chama Casa, é um filme da Letícia Simões, de Salvador. E a relação dela com a mãe dela, super difícil, complicadíssima relação. E ela bota tudo, liga a câmera e mostra tudo acontecendo. Às vezes eu acho que ela se expõe até demais, expõe a mãe demais, a avó que aparece também no filme, mas ao mesmo tempo é um negócio, é tão diferente conseguir ver esse tipo de registro no cinema, que eu acho que vale a pena. E tem um que eu acho muito bom, chama Diz a Ela Que Me Viu Chorar, Que bonito filme esse nome. da Maíra Buller, que fala sobre várias histórias de pessoas que vivem em lugares de ressocialização e que tem muitas questões ali envolvidas. Então acho que são 2 apostas boas. Tem também um média-metragem do Alfonso Shoa, né, diretor do Arábia. Legal. Um dos diretores de Arábia, que se chama 7 Anos em Maio, que bem também fala de vida com crime, e nessa relação dos bairros de periferia. 45 minutos, é bem interessante. Eu acho mesmo. muito legal Eu também. também já vi. É. Papicha é legal. Assisti hoje Eu na sei. cabine Por de isso que eu trouxe imprensa. pra você falar. Eu achei muito legal o Papicha. É o representante da Argélia pro Oscar. É um filme que é sobre a Argélia dos anos 90, sobre o impacto na vida das mulheres, né? Porque é um momento de retrocesso. Quando os religiosos mais ortodoxos começam a tomar conta do conta país. do país. E esse choque com as Isso, mulheres que viviam mais livremente. Que estavam estudando, que estavam Sim. querendo fazer faculdade, pensando em sair do país e tal. Então, tem uma frase que eu acho genial no filme, que a menina fala: a Argélia é uma grande sala de espera. Que é tipo assim, as pessoas sempre estão esperando ou para ir embora, ou para conseguir um atendimento médico, ou para não sei o que lá. O país é isso. Então,
Acho que é um belo filme, assim. É meio convencional, né? Você até falou isso. É convencional, mas Eu acho que mas ele... é impactante. Eu né? acho bem interessante E a gente também. pode terminar com o último destaque, é o Honeyland, que foi bem elogiado em Sundance, que você já viu, né, Chico? Eu não vi. Ele é um documentário sobre uma senhora que mora com a mãe numa região montanhosa, né, da Macedônia. É o representante da Macedônia pro Oscar. É um documentário meio encenado, assim. Ela encena coisas da vida dela. E ela vive... O lugar é totalmente seco e ela vive da colheita do mel que ela vende nas feirinhas lá das cidades próximas. E aí, mas chegam uns vizinhos pra atrapalhar tudo. Ah, esses vizinhos, Thiago. Tá bom de destaques? Tá ótimo, já fiz as anotações aqui pra E tem preencher tem minha muito mais. Tem programação. mais filmes da competição de Cannes, Tem um filme que Irasax, Dardenne. ganhou o San Sebastian, que é o brasileiro Ah, Pacificado. sim, tem também. Tem o filme novo do Abel Ferrara, que é o Projecionista. Tem vários filmes que foram O concorrentes. queridinho do Thiago Herzog. Herzog também, Family Romance. Tem o filme novo, vai encerrar o filme novo do Fernando Meirelles, que é o Dois Papas. Mas esse ninguém vai ver, né? Eu nem destaco. Não sei, por Quem que vai que ter, não quem vai ter destaca? ingresso pra ver o encerramento? Ah, eu já não sei, mas aí tem que destacar. E tem um filme, eu não vi ainda, mas eu tô super afim, porque eu adorei o filme anterior dele. É o Tecnoboss, do João Nicolau, que é o diretor de John From, que Esse passou algumas mostras Isso eu já atrás. programei. Eu tô ansiosíssimo pra ver esse filme. E durante a mostra, claro, vão aparecer novos filmes que serão descobertos, né? Com certeza, Vale sempre. lembrar que um dos queridinhos aqui da varanda, da mostra passada, Amanda, ele apareceu como uma fênix no meio da mostra, surpreendendo a todos. Todo mundo correu pra ver, porque é assim, pra quem não tá acostumado à mostra. Aliás, o Chico e o Michel iam dar dicas de sobrevivência da mostra, acabaram não dando. Porque Mas, ficou enfim, longo, né? Vocês... É assim que acontece. Você vai, começa a ver os filmes, compra os ingressos, de repente alguém sai correndo Puta, esse filme é no lindo, esse filme no é estação Itaú e diz que você não Então vai você poder... Você tá misturando no Rio Rio. com São Paulo. Confundi. Vai dizer que você não pode perder um filme X. E aí você vai ter que ir lá na central da mostra trocar seu ingresso pra ver o filme. Agora dá pra trocar pelo aplicativo. Dá pra trocar pelo aplicativo. Então, tá. Então tem fiquem na cola do aplicativo. Chico e do Michel que vocês vão descobrir qual é esse filme que você tem que ver na mostra, que você não pode perder, porque é o grande filme, a Amanda desse ano. Esse filme é Pertencer. É Pertencer? Será? Eu não sei, viu? calma, Porque tem esse filme vários surge. Esse outros. filme surge. É isso aí. Vamos partir então pro... Tem mais algum comentário que vocês querem fazer, fora a mostra de algum filme, um puxadinho da varanda que mereça... Destaque? Olha, eu vou falar muito rápido porque a gente já tá muito estourado. Estrearam três filmes, né? De terror De recentemente terror brasileiros. brasileiros recentes, eu acho que vale a pena prestigiar. Um já meio que saiu de cartaz, Um é o Clube Morto dos Não Carnivais. Fala, que é do Denilson Ramalho, que é um filme muito interessante, com o Daniel Oliveira. É um filme que pega várias tradições de cinema de gênero e eu acho que o resultado é bem, bem positivo. Tem muita gente falando do filme e acho que vale a pena seguir esses comentários. E tem o Clube dos Canibais, Mas eu acho só que tem eu já uma- falei o Então, Clube dos acho que Canibais, sim, né? então uma sessão de sábado, 11 da noite já tá saindo. Do Guto Parente tá aí, eu acho um interessante filme de canibalismo brasileiro. E o outro filme é A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, que é um dos diretores, eu acho que foi, na verdade, o cara que concebeu O Nó do Diabo, que é aquele filme em vários episódios de terror sobre a escravidão. A gente falou, inclusive. Exatamente. E ele dirigiu, se não me engano, o primeiro e o último episódio. O primeiro, para mim, é o meu favorito. E A Noite Amarela é um filme que não tem tanto esse apego histórico, tão narrativo assim. É um filme muito, muito mais sensorial, tem um trabalho de som muito bom. Eu acho que vale a pena dar uma olhada assim nesses filmes. O Noite Amarela é a sessão vitrine, então é aquela sessão que ao mesmo tempo que lança no cinema, lança em streaming. Exato, No Google, não lembro agora. Quem se interessar, vai na internet e descobre. Tá Exatamente. disponível. Vamos algum? para Você aquele tem algum, momento, Thiago? então? Então vamos, só aquele momento. Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana, comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Muitos comentários, acho que a gente bateu um recorde. Também acho. Porque foi o nosso episódio 200, com os nossos 200 melhores filmes dos anos 2010, Isso. né? E nossos ouvintes quiseram deixar as listas de filmes preferidos deles. Tem várias listas lá no nosso blog. Eu queria só, antes Uma lista melhor que a outra. de listar só alguns highlights dessas listas de nossos ouvintes, falar sobre um comentário que eu achei muito interessante da Gabriela Lopes, que ela falou que deu parabéns pra gente por causa do episódio 200 e disse que nós somos as companhias semanais dela para dirigir para o trabalho.
Para escutar o episódio 200, preparei uma viagem festiva com direito a acompanhantes no carro, que estavam ávidos para discutir o Coringa. Pipocas caramelizadas e uma água com gás geladinha para aguentarmos o calor de Salvador. Foi um evento. Demais Você viu isso? gente. Eles estão fazendo piquenique para ouvir o podcast. Eu tô me sentindo Não, muito tô importante. Tô me sentindo não quase tenho- o rei da Não comédia. tem nem roupa pra Sensacional. estar representando isso. E ela deixou um comentário muito legal. É longo, então eu recomendo que vocês entrem para ler. Ela viu também o Rei da Comédia e o Taxi Driver recentemente, e ela fez comparações aqui com o Coringa. Leiam. Tá muito legal o comentário dela, Gabriela. Infelizmente eu não vou conseguir ler tudo porque a gente já tá aqui com o tempo super estourado. Eu vou ler alguns números 1 das listas dos nossos Ótimo, boa ouvintes, ideia. pode ser? O escolhido de Rapidinho cada um. para as pessoas se sentirem prestigiadas aqui na varanda. Giostorniolo. O número 1 dele é certo agora, errado antes. Já começamos Por isso, muito por isso bem, ele né? começou com o Ah, Sansu, claro, né? Thiago? Diego Rodrigues, o número 1 dele é Tabu. Aê! E aí foi muito o engraçado, meu. porque ele esqueceu de incluir o ato de matar na lista dele. Aí ele lembrou depois e fez um comentário. Gente do céu, esqueci o ato de matar. Meu Elis do céu, me perdoa. Sai Harry Potter e entra ato de matar. Achei uma troca maravilhosa, Diego. É Eu isso tinha aí. colocado Sai Harry Potter Harry antes. Potter e Interessante. entra ato de matar. Enfim. Temos outras listas aqui, ó. A Joana, ela deixou o primeiro lugar para Moonlight. Aí, Michel. Moonlight, legal. O Tomás Amâncio, o primeiro lugar dele é Tio Bumi, segundo é Twin Peaks. Cristiane, primeiro lugar é Bacurau. Olha o Bacurau aí. Segundo não sei. lugar é Olha. Gravidade. Temos também... Aliás, o Carlos Lira deixou um comentário aqui bem legal sobre o Ad Astra. É um filme que ele adorou. Defendeu, né? Muito bem. Olha só, falando em Carlos Lira, o primeiro lugar dele é Ad Astra. Primeiro lugar. E ele Olha. ainda coloca que é a ficção científica definitiva do novo século. Sucesso. Pedro Lovalo votou em Vidro número 1, só que ele botou o número 00, que foi o Twin Peaks. Enfim, temos várias listas aqui no nosso... E voltou pra esquecer, falar que esqueceu o Nocturano e Cavalo de Turim. O Marcel Costa, por exemplo, Twin Peaks, O Retorno, primeiro lugar. Segundo lugar, Trama Fantasma. Muita gente também incluindo a rede social, que Dani- eu tenho que admitir Passou que... em branco, né? Nessas listas. Eu tenho que admitir que eu esqueci da rede social. Teria entrado na minha Que lista. fase, Esqueci, Thiago. foi mal. Dani gente. Varanda votou em A Caça. O Leonardo Aquino, que fez um comentário muito legal. O dele eu vou ter que ler. Ele não colocou por ordem de filmes, mas o primeiro da lista é o Sob a Pele. Ele Depois tem o Homem ao Lado. Relacionou a varanda com a Com vida a Fernanda. dele. Eu né? adorei. Sim, eu posso ler? Por Rapidinho. favor. Ó, A Cris libera. Cris, você libera? Liberado. A Cris tá aqui, gente. Ouvindo esse episódio especial, me dei conta de que o Cinema na Varanda tá muito conectado com um dos maiores marcos na minha vida, o nascimento da minha filha. Comecei a ouvir vocês no episódio sobre a estreia de Twin Peaks, O Retorno, quando eu tava louco atrás de ter com quem conversar sobre a série. Nessa época, minha esposa estava grávida de 6 meses e ainda podíamos ir ao cinema toda semana, sem precisar de um super planejamento para ter com quem deixar a Olivia. Hoje minha filha está com 2 anos e 2 meses e ao olhar para ela, percebi o tanto de tempo que acompanho vocês e que vocês me acompanham. A Olivia ouve vocês no caminho da escola toda terça-feira de manhã e já foi iniciada no hábito de ir ao cinema. Foi com a gente ver filmes como Toy Story 4, Star Wars mais recente e até Cafarnaum. Mano, Jesus! Leonardo! com como 2 assim? anos e 2 Cuidado, meses. porque daqui a pouco ela vai querer se emancipar, né? Sair de casa. Cuidado. Gente, a Olivia é a nossa ouvinte É mais, nossa mais xodó. baby. A gente tem que trazer a Olivia. A Olivia é nossa mascote, gente. Ô, Leonardo, grava aí um áudiozinho com a Olivia. Grava a Olivia pra gente. O Cafarnaum, ele disse que ela tava dormindo. Ah, Que bom. bom pra ela, Ah, bom, né? porque É bom, pesado, é hein? bom o conselho tutelar não saber disso. Tem gente que reclamou que Cafarnaum a gente não colocou na lista, Ah, né? é. Mas a gente... A gente teve várias reclamações, a gente não falou sobre isso, É sobre normal, os mas esquecidos. Lista E a pra lista isso. dele tem vários filmes que a gente não colocou. Entre eles, Sob a Pele, o próprio Cafarnaum, O Segredo dos Seus Olhos, O Lagosta, Miss Violence. Miss Violence não consta nada. Pois é, mas é muito legal, né, ver isso. Que, Não, que a filha dele é nossa ouvinte mais jovem. É de deixar a gente Eu adorei. emocionado, né? Emocionante, Ele relacionar a emocionante. coisa da vida Incrível. dele com essa coisa rotineira de estarmos com ele 1 hora e meia por semana. Né? Depois disso, acho que só pode encerrar, né?
Acho que sim, Acho que eu hein? não tenho mais nada pra comentar depois de descobrir essa relação que nós temos com Olivia. Também. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Olivia.